Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. E o professor vai fazer uma análise da situação política do Brasil e conversar sobre o que nós podemos esperar deste ano que começa. Começa bem ou começa mal, professor? Boa noite. Boa noite. Olha, Gamberini, você está exigindo muito, porque fazer uma análise do Brasil nos dias de hoje é tarefa de louco ou de pessoa que tem uma lucidez absoluta, né? Eu não tenho essa lucidez. Eu acho que nós estamos numa situação tão grave, mas tão grave. Eu tenho 70 anos de idade e confesso a você que nunca vi uma situação tão complicada como essa do Brasil hoje. O senhor acha que é mais complicada, por exemplo, que na época da renúncia do Jânio, mais complicada que no golpe de 64? Mais complicada. Mais complicada porque, veja, nesse período você ainda tinha forças que lutavam pela democracia. Um ponto que me deixou bastante preocupado é justamente essa pesquisa Latino Barômetro, que mostra que a população brasileira está desconfiando da democracia e que está esperando um salvador. Essa situação é preocupante, né? Quer dizer, eu acho que a pior saída possível. É a pior. Efetivamente, eu vivi o período ditatorial, fui preso político nesse período, e acho que, efetivamente, qualquer solução que não passe pela democracia só pode levar a agravamento. Mas, nessa situação, você entende. Uma população que não tem direito à vida, que não tem direito à educação, que não tem direito à segurança, que não tem direito ao lazer e que não tem direito sequer à própria experiência de ser brasileiro, porque isso está acontecendo, né? Você vê essa população está à deriva. Agora, a democracia pressupõe a existência de correntes, de programas partidários diferentes. Às vezes até opostos, radicalmente opostos. E nós não temos mais nenhuma corrente política com programa no Brasil. Tem alguma? Não. Eu diria que houve um empastelamento ideológico e boa parte se é possível falar em culpa, disso cabe justamente ao setor mais à esquerda, né? Quando o senhor Luiz Inácio da Silva abriu a porteira para se unir a José Sarney, Jader Barbalho, né? Antônio Carlos Magalhães e tutti quanti. Mas pode ter sido até antes, na Carta aos Brasileiros, né? Exatamente. Aliás, a Carta Brasileira foi, digamos, o anúncio desse programa. Do que viria, né? Veja, agora mesmo falamos de helicóptero do senhor Pimentel, né? Uhum. Governador de Minas. Você se lembra perfeitamente quando o senhor José Sarney usou um helicóptero para ir para a sua Ilha da Fantasia e o senhor Luiz Inácio da Silva disse que não podíamos criticá-lo porque ele era um homem comum. Esse é o ponto. Quer dizer, você perdeu, a esquerda, né, brasileira, perdeu a capacidade de criticar. E quando ela perde essa capacidade, ela evidentemente não tem mais sentido. Agora, o senhor acha que... Qual é o futuro que o senhor vê? Porque, como nós dissemos já, não há correntes políticas organizadas em partidos. Como é que se dá a discussão de ideias na sociedade brasileira? Se é que há discussão de ideias? Não há. Não há, infelizmente, veja, mesmo no setor acadêmico não existe mais debate de ideia. Você tem, na verdade, facções que se digladiam através de palavras de ordem, de ataques pessoais, de exclusões, não é? E não uma análise do Brasil, não uma teoria do Brasil. Veja bem, a última geração que produziu uma ideia do Brasil, uma ideia da sociedade brasileira, já está bastante ultrapassada em termos de anos. Foi nos anos 50? Não, dos anos 50 e dos anos 60. 50 e 60. Então, depois disso, você não tem mais, você tem êmulos, né? Você tem aquelas pessoas que seguem esses grandes teóricos, mas você não tem efetivamente produção nova. E eu digo com muita tristeza isso. Agora, isso não é decorrente da distribuição de renda no país? Uma distribuição de renda que não permitiu a educação da nossa população, que seria o passo básico para a formação política, para
discussão de questões mais importantes? Sim, mas veja, aí não é apenas o setor da educação, você tem uma população que paga impostos altíssimos e que não tem serviços públicos adequados em qualquer setor. Além disso, você tem essa superconcentração, esse monopólio das políticas públicas no Executivo Federal. E você vê o resultado maravilhoso, né? Quer dizer, você tem o monopólio da força, mas você não tem condições de seguir, por exemplo, a política de segurança dos estados. Então você tem um gigante com pé de barro. Então é um país que não tem uma estrutura coerente. Ele é um Frankenstein político. Bom, nós somos bastante amargos até agora na entrevista. Espero que a gente não aumente a dose na próxima pergunta. O que vai acontecer no futuro no Brasil? Olha, eu diria que repetindo uma resposta que eu dei ao seu colega, nós estamos à porta do apocalipse, né? Veja, quando você tem um espetáculo como esse, em que 60 pessoas são degoladas, né? O presidente da República vem 2 dias depois e diz que é um acidente. 4 dias e sem ir lá. 4 dias depois. E sem ir lá. Sem ir lá, diz que é um acidente, né? E aí o ministro da Justiça promete uma série de coisas. Um plano maravilhoso que nós já ouvimos há mais de 30 anos, né? E aí volto também a essa questão, quer dizer, foi preciso o mensalão para o ministro da Justiça da época, senhor Cardoso, descobrir que os presídios brasileiros eram medievais, né? Foi preciso isso, porque os companheiros iam para lá, né? Agora, você veja, não há nem essa possibilidade, porque os companheiros do ministro Alexandre de Moraes não estão se candidatando a esse ponto. Talvez alguns companheiros de ministério sigam, a partir da Lava Jato, para esses presídios. Quem sabe melhor. O senhor falou em apocalipse, estamos à porta do apocalipse. Como é que o senhor vê o apocalipse no Brasil? Eu vejo o seguinte, você não tem uma população que se organize e que possa ter partidos que as dirigem, né? Você tem um aumento da violência social. Quando você não tem uma expressão política da violência, quando você não tem um encaminhamento racional, você tem a explosão por baixo, né? Então, veja, o que está acontecendo a quantidade de assassinatos, a quantidade de atentados contra a segurança das pessoas, isso tende a aumentar, né? E aí você vai ter cada vez mais um Estado que não tem soberania. Esse é um ponto também que me preocupa muito, como estudioso da política. Quando você tem soberania, você tem controle mínimo e administração dos corpos, não é de almas. O Estado não foi feito para administrar almas. Para isso existe uma outra instância. Outra instância. Quer dizer, os corpos não estão podendo ser administrados porque eles não se sentem em segurança. Veja, Gambinini, a teoria básica do Estado moderno, de Hobbes, por que você aceita a soberania do Estado? Porque ele te garante a vida, né? O Estado brasileiro não está garantindo vida para ninguém, né? Inclusive para aqueles que têm condições mais, digamos, são positivamente privilegiados, como diria Max Weber, né? Positivamente privilegiados. Tá bem, professor. Apesar do amargo da nossa entrevista, eu agradeço as suas respostas. Muito obrigado. Eu acho que, Gamberini, eu acho que a situação deve ser muito preocupante para todo democrata. Eu acho que nós deveríamos estar muito preocupados com o Brasil. Tá bem. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.